Essa história segue a vida de um demônio de 32 anos de idade chamado Dariel. Durante toda a sua vida, ele se dedicou completamente ao exército do Rei Demônio. Tudo isso porque ele foi adotado e treinado por um general que lidera todo o exército do Rei Demônio. Porém, como o demônio que o adotou se aposentou e o filho desse grande general considera o nosso protagonista um inútil só por ele não conseguir usar magia, sendo que todos os demônios podem usá-la, o Dariel, que já não tinha um cargo muito alto, acabou sendo expulso do exército do Rei Demônio. Após ser expulso, o Dariel é obrigado a ir procurar outro lugar para viver em um novo trabalho. Então ele começa a andar sem rumo na floresta. Do nada, uma garota fugindo de um macaco gigante passa por cima do Dariel. Nesse momento, o nosso protagonista assume a luta com o macaco e, por estar com fome, o Dariel não tinha muitas forças para enfrentar o macaco. Para poder derrotá-lo, o nosso demônio sem magia foi obrigado a pegar uma arma humana que a garota estava carregando consigo e apunhalar o grande macaco no peito. Feito isso, o Dariel tenta ir embora, pois ele não queria se envolver com humanos. Porém, a garota o segura e diz que deseja agradecê-lo. No fim, o Dariel acaba deixando a garota o levar para ele matar a sua fome. Ao chegar na casa da garota, o Dariel acaba conhecendo a família dela. Lá todos perguntam o porquê dele estar vagando pela floresta. Daí ele explica toda a sua situação, sem contar que ele é um demônio. Com pena do nosso protagonista, os pais da garota oferecem abrigo e um emprego ao Dariel. E bom, ele tenta recusar para evitar um maior envolvimento com humanos. Porém, por achar a garota chamada Marika muito bonita, o Dariel acaba aceitando viver um pouco ao lado dos humanos. Depois de se alimentar, a noite chega e a Marika vai na porta do Dariel para agradecê-lo por tê-la salvado. No dia seguinte, o pai da Marika revela ser o líder da vila e de uma guilda falida. Daí, como ele está com falta de gente para trabalhar na guilda e o Dariel é muito forte, o cara resolveu transformar o nosso protagonista em um aventureiro. Nesse momento, o nosso protagonista tenta fugir, pois o contrato de aventureiro rejeita qualquer demônio, e por conta desse tipo de exame, muitos demônios já foram pegos tentando se infiltrar em guildas. Porém, durante a sua tentativa de fugir, a Marika fura o dedo do Dariel e coloca o seu sangue no contrato. Nesse momento, o contrato dá certo e o Dariel acaba descobrindo que ele é um humano, e é por conta disso que ele nunca conseguiu usar a magia dos demônios, mesmo treinando mais do que qualquer um. Após se tornar um aventureiro, o líder da guilda o leva para o lado de fora para descobrir qual é o potencial dele. E depois de realizar 4 testes, o líder da guilda descobre que o Dariel tem as estatísticas mais perfeitas que ele já viu em seus 30 anos como aventureiro. Ao descobrir esse potencial no Dariel, o líder da guilda manda o nosso protagonista ir para a cidade, pois lá ele terá trabalhos melhores para fazer. No fim, o nosso protagonista decide ficar nessa vila, pois além de poder olhar a Marika todos os dias, ele também evita contato com outros tipos de humanos. Logo após dizer isso, o Dariel é apresentado a todos os habitantes dessa vila como um novo aventureiro. Nesse momento, todos os humanos acabam aceitando o Dariel, porém um aventureiro chamado Gashita tenta se achar melhor que o Dariel. Tudo isso porque ele está um rank acima do nosso protagonista. Bom, no dia seguinte, o líder da vila pede para o Dariel coletar algumas ervas. Ao mostrar a foto do monstro absurdamente forte que está solta na floresta, a Marika vai lá e diz que esse monstro já foi derrotado pelo Dariel. E quando o nosso protagonista o derrotou, ele nem mesmo sabia usar a aura que os aventureiros usam para ficar mais fortes. Essa era uma missão que o tal do Gashita havia pego para fazer há umas 2 semanas atrás, mas ele ainda não havia cumprido. Ao descobrir que o Dariel eliminou o macaco sozinho, o Gashita ficou boladão e pegou uma outra missão de eliminar um monstro na frente do Dariel. E já que o Dariel eliminou aquele monstro sozinho, o líder da guilda foi lá e o promoveu para rank D. Depois disso, o nosso protagonista saiu para pegar ervas, e ele até pretendia ir sozinho, porém a Marika insistiu em ir junto para mostrá-lo o caminho. Durante a busca às ervas, o Dariel descobre que a Marika é bastante forte, porém ela mesma ainda não percebeu isso. Após pegarem todas as ervas, a Marika percebe a presença de um animal perfeito para eles caçarem. Porém, do nada, esse animal começa a lutar contra um monstro-aranha. No fim, o Dariel e a Marika eliminam os dois e os levam para o pessoal da vila. Em frente a todos, a Marika diz que o Dariel pegou tudo sozinho, e todos ficam felizes com a carne do animal e o monstro eliminado. Depois disso, os dias foram se passando e o Dariel foi se acostumando cada vez mais com a vida tranquila nessa vila. E a tranquilidade dele é um pouco interrompida quando o líder da guilda diz que o Gashita viu uma missão de rank C e saiu correndo sem dizer nada. Por conta disso, o líder da guilda está com medo do Gashita interromper o trabalho dos aventureiros da cidade vizinha que foram caçar esse monstro. Ao ouvir tudo isso, o Dariel decide verificar se o Gashita não vai fazer nenhuma bobeira. Nesse momento, a Marika tenta o seguir, mas o Dariel não permite, pois esse monstro é muito mais perigoso. Então ela vai lá e o obriga a levar alguns remédios consigo. Depois de sair da vila e andar um pouco, o Dariel acaba encontrando o Gashita fugindo do monstro, e pelo visto, o monstro é bem maior do que o descrito na missão. Nesse momento, o nosso protagonista se prepara para lutar, porém o monstro o ignora e continua indo em direção ao Gashita. O menor até tenta se defender usando flechas, mas elas não surtem nenhum efeito. Felizmente, o Dariel chega cortando o monstro, porém ele não colocou poder o suficiente para eliminá-lo. Durante a luta do Dariel contra essa cobra gigante, a sua espada se quebra na hora que ele a imbui com a sua aura para se defender. Nesse momento, o Dariel pensa rápido e decide usar 2 tipos de auras ao mesmo tempo. Dessa maneira, ele pega um pedaço da sua espada quebrada e a joga na boca do bicho. E o efeito das 2 auras combinadas faz com que o monstro gigante seja explodido de dentro para fora. Com o monstro derrotado, o Gashita começa a acreditar que vai morrer, pois ele foi acertado com um veneno
veneno da cobra, mas graças aos remédios que a Marika deu para o nosso protagonista, o Gashita não irá morrer. Depois desse dia, o Gashita parou de ser um otário e passou a admirar o Dariel, porém de um jeito bem irritante. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, mais assistentes do grande general do exército do Rei Demônio estavam sendo demitidos sem motivo algum. Depois de demitirem 5 assistentes, uma general do Rei Demônio que gostava do Dariel começou a falar que seria melhor trazer o Dariel de volta, porém a sugestão dela foi rejeitada com muita raiva e ódio. Já o Dariel, depois de ficar por bastante tempo nessa vila, acabou ficando com uma dúvida, daí ele foi até o chefe da guilda para solucionar essa questão. Em frente ao cara, o Dariel pergunta o porquê de várias casas estarem vazias. Em resposta, o cara disse que há muito tempo atrás havia uma mina cheia de minerais muito importantes para os humanos ali perto. Graças a essa mina, a vila era usada como um ponto turístico por vários humanos. Porém, desde que os demônios tomaram essa mina, a vila parou de receber turistas e foi ficando cada vez mais vazia. Quando o Dariel fica sabendo disso, ele resolve ir até essa mina, pois antigamente ele costumava organizar e liderar esse local. Ao chegar lá, o Dariel percebe que a segurança do local está muito fraca. Na verdade, não havia quase nenhum demônio trabalhando no local. Quando o Dariel entra na mina, ele acaba se encontrando com os Knockers, que no caso são demônios metade humanos que trabalham muito bem na mina. Ao conversar com cada um deles, o Dariel descobre que após ele ser demitido, os Knockers passaram a ser muito maltratados. Não só isso, mas a carga de trabalho deles aumentou. Por isso, eles estão até mesmo pensando em fugir. Do nada, alguns soldados chegam para cobrar a meta diária de minérios, e os Knockers dizem que a quantidade solicitada é impossível de se coletar em tão pouco tempo. Irritado, o líder dos soldados xinga os Knockers e até mesmo os ameaça. Daí, quando ele vira suas costas, um deles se irrita e parte para a agressão. Após ser agredido, o líder dos soldados ordena que todos os Knockers traidores sejam eliminados. Daí, para salvar os pequenos, pois eles nem mesmo sabem lutar, o Dariel mete um plano aleatório na cara e defende os pequenos. Feito isso, ele se apresenta como um aventureiro humano. Vendo que não tinha como evitar uma briga, o Dariel vai lá e bloqueia a lâmina da sua espada para derrotar os demônios sem ferir e parte para cima deles. Durante a luta, o nosso protagonista percebe que os soldados não desejam matar os Knockers. Então, ele foca o líder deles para acabar com o confronto. E na hora que o nosso protagonista iria bater gostoso no cara, ele se rende dizendo que é apenas um amigo do novo general do exército do Rei Demônio e que ele na verdade nem mesmo sabe lutar. Então, para fazer o cara pagar pelos seus pecados, o Dariel vai lá e deixa o cara do cabelo bonitão careca. Não só isso, mas ele também o manda pedir demissão desse trabalho. Após o cara fugir, todos os soldados vão embora. E agora que os Knockers desafiaram os demônios, eles decidiram que vão seguir o Dariel. Depois desse dia cansativo, o Dariel foi até o chefe da guilda e disse para o cara que ele recuperou sozinho a mina. Além de ter feito isso, ele conquistou a confiança dos Knockers. Por isso, ele deseja que a partir de agora, os pequenos mineradores sejam protegidos pelos humanos. Um tempo depois disso, os Knockers se tornam guias dos humanos pelas minas. E a vila, que estava pouco movimentada, passou a crescer e prosperar novamente. Antes de realizar esses feitos, a Marika já estava bastante apaixonada pelo nosso protagonista. Mas agora que ele trouxe vida à vila deles, a garota começou a dar em cima dele de uma maneira meio violenta. No dia seguinte, é revelado que o general de cabelo vermelho que demitiu o Dariel é um fanático por bombas usando minerais. Daí, para realizar os seus desejos, ele foi lá e pediu para os Knockers trabalharem 4 vezes mais. Porém, por conta do seu pedido absurdo, os Knockers decidiram trabalhar para os humanos, e a mina não pertence mais aos demônios. Após descobrir que por culpa deles a mina foi tomada, o atual general ficou boladão. Logo em seguida, a mulher na sua frente avisou ao general que comanda o exército do Rei Demônio que o próprio Rei Demônio deseja falar com ele. Em frente ao Rei Demônio, o general do cabelo vermelho é forçado a pedir desculpas e a pegar algumas dicas sobre o que fazer no futuro com Dariel. Porém, o nosso protagonista já foi demitido, e o Rei Demônio sabia muito bem disso. Do outro lado da tela, alguns aventureiros apareceram na vila em que o nosso protagonista está e começaram a diminuir o Dariel e o Gashita. No fim, esses aventureiros acabam descobrindo que o Dariel derrotou sozinho o monstro que o grupo inteiro deles não conseguiu dar um fim. Um tempo depois, durante a noite, a Marika acabou descobrindo que alguns aventureiros falaram mal do Dariel. Irritada, ela já começa a puxar sua espada para eliminá-los. Nesse momento, o Dariel rapidamente a impediu. Daí, quando a Marika abriu a boca e disse que queria proteger o seu marido na frente de todos, ela acabou saindo correndo com vergonha por ter mostrado seus verdadeiros sentimentos na frente do Dariel. Depois dessa noite animada, o Dariel recebeu a visita do novo administrador da mina que ele mesmo conquistou. Segundo esse cara, os Knockers só pretendem ouvir o tal do Dariel. Por isso, ele veio pessoalmente pedir para que o Dariel converse com eles. Então, no dia seguinte, o nosso protagonista vai lá e fala para os Knockers negociarem com esse humano. Depois disso, todos os pequenos Knockers passaram a ouvir o cara. O Dariel já foi se preparando para ir embora, mas do nada, ele ouviu alguns demônios tentando se comunicar com os Knockers através de uma magia. Vendo isso, ele foi até os demônios e ao chegar lá, o Dariel acabou se encontrando com um grande amigo chamado Rizet. Após dar um abraço bolado no seu melhor amigo, o Rizet conta ao Dariel que após a saída dele, o novo líder do exército demoníaco só tem feito merda. Durante a conversa deles, o nosso protagonista conta um pouco da sua vida para o seu amigo e também diz que ele é um humano e que por conta dele ser um humano, ele nunca pôde usar magia. Ao fim da conversa, o Rizet tenta levar o Dariel à força para o exército demoníaco, pois ele é uma pessoa muito necessária. Porém, mesmo sem poder usar magia, agora o nosso protagonista pode usar a mesma aura que os humanos. E por isso,
isso, o Reset não vai conseguir levá-lo à força. Daí, ao invés de discutir com o seu amigo, o Dariel diz que deseja o bem dos humanos e dos demônios. E para atingir esse objetivo, o nosso protagonista diz para os demônios comprarem os minerais da mina. Dito isso, o Dariel leva o Reset para negociar com o humano que a partir de agora irá administrar a mina. Durante a negociação deles, aquele aventureiro de rank B do bigodinho, que insultou o nosso protagonista, foi lá e tentou se intrometer nos negócios, dizendo para os humanos não confiarem em um demônio. Nesse momento, o Dariel se irrita e diz que essa conversa é necessária para evitar uma nova guerra. No fim, graças ao Dariel, o lado dos humanos e dos demônios chegam a um acordo saudável, onde ambos se dão bem. E agora, o maior desejo do nosso protagonista e do seu amigo é que ambas as raças possam viver em paz. Após esses acontecimentos, o Dariel acabou recebendo uma missão de encontrar um ferreiro competente para lidar com os minerais. Porém, ao chegar no local de trabalho, o Dariel é abordado pelo aventureiro retardado do bigodinho. E como o cara já disse que arrumou um ferreiro competente, o nosso protagonista foi embora. Quando o Dariel chega na vila, a Marika corre em direção dele e diz que um velho tocou nela. Irritado, o Dariel vai lá ver quem era o cara. Quando esse velho que tocou na Marika vê o Dariel, ele o chama de inútil. Tudo isso porque a espada do nosso protagonista nem mesmo um fio de corte tem. Ao ver o seu amado sendo chamado disso, a Marika vai lá e diz que com essa espada, o Dariel já derrotou um monstro de rank A. Nesse momento, o velho fica curioso e começa a tocar na mão do Dariel. Dessa maneira, o idoso consegue descobrir que o nosso protagonista tem a afinidade perfeita para usar os 4 tipos de aura. Após verificar isso, o velho se apresenta como um famoso ferreiro e diz que veio a mando da maior guilda para trabalhar com os novos minérios. Após ouvir isso, o Dariel explica que a mina está sob controle de alguns aventureiros de rank maior que o dele. Mesmo sabendo que não vai conseguir entrar e mexer nos novos minerais, o ferreiro decide ir até lá e mendigar até conseguir se tornar um dos ferreiros. Bom, ele faz isso e consegue. Ao entrar lá dentro, o velho pega o minério mais poderoso de todos e usa suas técnicas supremas para fazer uma lâmina para o Dariel. Com a nova espada em suas mãos, o Dariel percebe que a sua aura agora flui de uma maneira muito mais suave. Por conta disso, ele consegue cortar uma árvore bem grossa como se ela fosse um pedaço de papel. E depois que o aventureiro acima do Dariel em rank vê a habilidade do velho, ele tenta o recrutar para ser um ferreiro contratado por ele. Porém, o velho se recusa e vai embora. Depois disso, o velho pega de volta a espada que ele havia feito para o Dariel, dizendo que ela não combina com ele. Do nada, o velho tira algumas pedras do minério boladão do seu bolso e diz que já tem o próprio forno para fazer a arma suprema. Dito isso, o velho leva o Dariel até um forno mágico e diz que só precisa fazer esse forno funcionar para realizar a sua criação mais perfeita. Para ajudar o velho, o Dariel vai lá e chama o Reset. Quando o demônio amigo do Dariel chega, o Gashita acaba vendo os dois de mãos dadas, e o menor acaba ficando muito depressivo por conta disso. Com todas as ferramentas prontas para uso, o velho aponta para o Dariel e diz que irá fazer uma arma única que somente ele pode usar. E numa tentativa de ser útil no meio disso tudo, o Dariel pergunta se ele pode ajudar em algo. Daí o velhote vai lá e pede para ele buscar um pouco de bebida. E no momento em que o Dariel sai, ele se depara com o aventureiro do bigodinho feio. Nesse momento, o bigodinho chama o Dariel para conversar e tenta formar uma parceria para eles roubarem os minérios da mina, mas o Dariel se recusa a fazer isso. Irritado, o bigodinho joga sua luva no Dariel e o chama para um duelo na praça da vila. E o Dariel aceita. Um tempo depois disso, o Dariel conta isso a todos e eles ficam preocupados com a vida dele, pois o inimigo é um aventureiro de rank B. Mesmo com todos pedindo para ele desistir, o nosso protagonista não recua e decide enfrentar o cara. Então, no dia seguinte, o bigodinho aparece cheio de armaduras usando o minério mais poderoso. Daí o Dariel também puxa sua arma. Quando a batalha entre os dois começa, o Dariel vai com tudo e começa a destruir os equipamentos do bigodinho. Daí, enquanto o Dariel usava sua arma, o ferreiro estava explicando que a arma que ele fez pode ser alterada de acordo com a aura do usuário. E como o Dariel tem uma aura infinita e pode usar os 4 tipos de poderes, essa arma em suas mãos basicamente pode assumir qualquer forma que ele desejar. Após ter todas as suas armas destruídas, o bigodinho pega um espadão e começa a ofender o Dariel. Nesse momento, o nosso protagonista acaba se irritando e dando uma chicotada no cara com um pouco mais de força. E só com esse golpe, o bigodinho foi arremessado a 1 km de distância. No dia seguinte, após toda essa confusão, um funcionário da guilda central vai até o Dariel para pedir desculpas. Depois de aceitar o pedido de desculpas do cara, o Dariel pede para que a punição do bigodinho seja arrumar as casas que foram destruídas por conta do duelo dele. Dessa maneira, tudo é resolvido de maneira pacífica e o bigodinho finalmente para de ter ódio do nosso protagonista. Com tudo isso resolvido, o funcionário da maior guilda desse reino chama o Dariel para trabalhar nela. No momento em que esse pedido é feito, a Marika, que estava chegando com um chazinho, acaba ouvindo tudo. Preocupada em ficar longe do seu amado, ela invade o banho do nosso protagonista durante a noite e o Dariel acaba encostando nela, pois ele acreditou que era o Gashita sentando perto demais dele como sempre. E após meter a mão sem querer querendo no corpo da Marika, o Dariel ficou sem saber o que fazer, já acreditando que a garota iria mandar ele para o Vasco. Mas para surpresa do nosso protagonista, a Marika ignora esse acontecimento e pergunta se ele realmente vai para a guilda central, que no caso é a guilda mais indicada para pessoas extremamente fortes. E antes que o nosso protagonista respondesse a pergunta, a Marika o elogia e diz que a vila melhorou muito desde a chegada dele. Daí, pelo Dariel ser uma pessoa tão especial, ela deseja que ele dê tudo de si na guilda central. Em resposta a tudo isso, o Dariel diz que não pretende ir para a guilda central, pois ele não vai conseguir viver sem a comida que ela faz. Dito isso, o nosso protagonista meteu um beijão nela, mas ao
algum japonês mal intencionado cortou a cena na hora da edição. Enquanto isso, do outro lado da tela, é mostrado que o ex-grande general dos demônios está fazendo uma reabilitação para voltar a trabalhar. E durante uma conversa com seu filho, que anda o substituindo em seu cargo, o cara pergunta se o menor está ouvindo os conselhos do Dariel, e o cara diz que sim. Após falar o nome do Dariel, o grande ex-general demônio pergunta como seu melhor servo está. Em resposta, o filho do cara diz que o Dariel está tranquilo e favorável, e foi só o cabelinho vermelho falar isso que o seu pai foi lá e partiu para a agressão. Depois de socar o seu filho, o ex-general foi lá e mandou o seu próprio filho pedir perdão ao Dariel e trazê-lo de volta. Porém, o cabelinho vermelho se recusou, dizendo que vai dar um jeito em toda a situação que ele causou após ter demitido o Dariel. E no dia seguinte, a mãe da Marika foi procurar a sua filha no quarto dela, e nesse momento, a mulher acabou presenciando o Dariel junto com a Marika. Daí, quando o nosso protagonista saiu do quarto da Marika, ele estava igual uma múmia, pois ele teve a sua aura sugada a noite inteira. Depois de passar o rodo na filha do dono da guilda, o Dariel ficou com medo do cara descobrir o que ele fez. Bom, o dono da guilda não sabia, mas a mãe da Marika já foi lá e disse para o Dariel continuar cuidando bem dela. Do nada, o líder da guilda chama o Dariel para conversar, e nesse momento, o nosso protagonista pensou que ele iria para o Vasco, mas ao invés disso, o pai da Marika pediu para o Dariel se tornar o novo líder da vila. O nosso protagonista aceita o pedido, mas antes disso, ele pede para o pai da garota permitir que ele se case com ela. O cara aceita e a Marika, ao ver isso, já corre para abraçar o nosso protagonista. Depois disso, um ano se passou e a vila acabou crescendo bastante. Além disso tudo, o Dariel teve um filho que ele acabou dando o nome de Gran. Do nada, o Gashita chega fazendo um alarde somente para dizer que o grande herói está vindo para essa vila. Nesse momento, o nosso protagonista se lembra que na visão dos demônios, o grande herói é somente um assassino que elimina qualquer demônio, até mesmo os não combatentes. Na hora de receber o grande herói, o Dariel tenta ocultar o seu rosto, porém o atual herói é uma mulher chamada Lady, e após ficar surpreso com a aparência do grande herói, o Dariel acaba descobrindo que na antiga batalha do seu mestre e o grande herói, ambos ficaram gravemente feridos. Por isso, o grande herói atual é outra pessoa. Durante uma caminhada com o grupo do grande herói, o Dariel também acaba descobrindo que o objetivo deles nessa vila é obter algumas armas feitas com o melhor mineral. E ao chegar na sua casa, que na verdade é um hotel, o filho do Dariel já fica de olho na heroína. E como a grande heroína curte muito crianças, ela pede para o Dariel deixá-la segurar o pequeno Gran. O nosso protagonista deixa, e nesse momento, ele vê que o menor tem vários pensamentos impuros igual ao dele. No dia seguinte, o Dariel prepara um café da manhã para os aventureiros, porém a grande heroína demorou demais para descer. Por isso, todos foram lá chamá-la. Nesse momento, o Dariel quase morreu, pois a heroína estava dormindo de pé, e nesse estado ela é muito perigosa. Depois de acordar e tomar o café da manhã, a grande heroína foi levada até o local onde o melhor minério é forjado. Lá, todos os aventureiros ficam encantados com a facilidade que a aura deles permeia essa lâmina. Então, depois de uma rápida avaliação do ferreiro chamado Sakai, uma arma especial para quem tem aura de corte começou a ser forjada para a grande heroína. Depois de concluir um objetivo, a heroína diz que ela deseja encontrar um novo companheiro para sua equipe. Nesse momento, o Gashita ouve tudo e acaba organizando um grande torneio para encontrar um herói nessa vila. No fim, tudo se resumiu a todos os candidatos padrões tentarem derrotar 3 heróis sozinhos, enquanto eles usavam apenas itens de cozinha para lutar. Após a grande maioria ser derrotada, o Gashita começou a mostrar as suas habilidades com arco, e o garoto do cabelo verde foi tão bem que a heroína acabou aumentando muito a sua aura na hora de lutar. Nesse momento, o Dariel percebeu que o Gashita estava em perigo, né? Daí ele foi lá e tacou uma maçã na heroína. Após quase tomar um golpe poderoso, o Gashita foi chorando até o Dariel. Nesse momento, a heroína foi até o nosso protagonista e o chamou para um X1, pois ela sentiu que ele tem um poder imenso dentro dele. Em resposta, o nosso protagonista tentou recusar, falando que ele já deixou de ser um aventureiro. Porém, ao ser atacado, o Dariel acabou mostrando um pouco do seu poder. Não só isso, mas ele acabou derrotando a heroína e até mesmo anulando o golpe mais poderoso que ela aprendeu com o antigo grande herói. Depois de fazer isso, a heroína o convidou para o grupo dela. Porém, o nosso protagonista se negou e foi trabalhar. E durante a noite, enquanto o Dariel cuidava do seu filho, a heroína tentou novamente convidá-lo para o grupo dela. Porém, ele a recusou com a desculpa de que ele deseja ver o seu filho crescer e cuidar da vila. Após recusar novamente a proposta da grande heroína, o Dariel começa a se lembrar de uma general demônio chamada Lady Doroia comentando sobre o sorriso das crianças. Essas memórias acabam fazendo o nosso protagonista se lembrar que ele jamais conseguiria virar sua lâmina contra o exército do Rei Demônio. E no dia seguinte, o Dariel sai para mais um dia comum de trabalho. Daí, enquanto ele ia ajudando as pessoas da vila, a grande heroína acompanhada da sua parceira estava observando tudo à distância. No fim, depois de assisti-lo trabalhar, a grande heroína acaba percebendo que existem outras coisas mais importantes além de derrotar o Rei Demônio. Mesmo sabendo disso, ela chamou o Dariel para conversar durante a noite e ficou perguntando quem ele era. Sem responder a pergunta da garota, o Dariel disse que os demônios apenas se defendem dos ataques do grande herói. Em resposta a isso, a heroína chamada Lady foi lá e disse que o seu mestre era uma boa pessoa, porém a sua família foi morta por demônios e o corpo do filhinho do cara nem mesmo ficou lá para contar a história. Por conta disso, o antigo herói passou a atacar os demônios para que nenhum humano viesse a ter perdas similares a dele. Em resposta a isso, o Dariel disse que a única diferença entre os dois lados são os modos como os poderes são usados. No fim, a heroína admite que o Dariel está certo e pede para ele se tornar o professor dela, pois ele é a pessoa mais forte além do antigo grande herói que ela conhece. Em resposta, o Dariel aceita o pedido dela, pois dessa forma ele poderia ficar de olho nela
e evitar alguns conflitos. Ao fim desse episódio, o grande amigo do Dariel, o tal do Reset, vai visitar o nosso protagonista, e bem perto dali, um dos grandes generais do exército do Rei Demônio ficou feliz em encontrar a localização de um certo alguém. Não satisfeita em apenas observar, ela decidiu aparecer em frente ao Dariel e o seu amigo. O nome dela é Lady Zebiantes e ela já chega querendo humilhar o Reset. Nesse momento, a Marika chega e a General Demônio já começa a falar mal do nosso protagonista em frente à sua esposa. Ao ouvir isso, a Marika fica bolada e quase explode a cabeça da mulher com a tampa de uma garrafa de vinho. Depois de quase morrer, a grande demônio que usa a magia do vento ordena que o Dariel dê a ela todo o minério especial que ele tem. Em resposta, o nosso protagonista diz que não pode dar isso a ela. Irritada, a mulher se levanta querendo ameaçar o Dariel. Porém, a Marika já estava tão bolada que a Zebiantes quase se cagou de medo. Daí, para evitar qualquer tipo de confusão, o Dariel levou a sua ex-chefe para o meio da floresta. E lá, ela tentou forçar o Dariel a seguir as suas ordens na base da força. Porém, ela foi derrotada diversas vezes pelo nosso protagonista e mesmo assim não aceitou a derrota. No fim, ela tentou usar a sua magia suprema para destruir toda a vila. Em resposta a isso, o Dariel foi obrigado a usar o mesmo poder que ele viu o grande herói usando, que no caso é um grande dragão feito de aura que devora a magia dos demônios. Dessa maneira, ele humilha a Lady Zebiantes ao ponto dela chorar. Não só isso, mas após aceitar a sua derrota, a melhor usuária de magia do vento decide comprar os minerais que o Dariel ofereceu. Depois de fecharem um acordo, o Dariel leva a mulher até a forja dos minerais e pede para o Sakai-kun preparar uma nova arma para ela. Nesse momento, o nosso protagonista se lembra que os grandes heróis estão voltando, e para evitar que eles ficassem frente a frente com as Zebiantes, ele saiu correndo para tentar atrasá-los. Porém, nada disso deu certo, porque durante a noite, a grande heroína e as Zebiantes acabaram se encontrando no banho. E quando as duas estavam para começar uma briga, o Dariel entrou no banheiro para tentar impedir a luta. Nesse momento, o cara acabou passando a mão nas duas, e graças a esse ato de coragem, ele conseguiu evitar que elas brigassem. E depois de apanhar, o Dariel decidiu contar a todos que ele é um humano que foi criado como um demônio. Mesmo após ele contar tudo, as duas garotas insistem em brigar. Então o Dariel pede para elas lutarem no dia seguinte e resolverem seus problemas. E infelizmente, antes do momento da luta chegar, elas foram até o Sakai-kun e o fizeram terminar as armas feitas com minério especial. E no dia seguinte, com as suas armas prontas, as duas começaram a lutar. Durante a batalha, é perceptível que as duas têm o mesmo nível de poder. E no meio disso tudo, o Gran acordou e se animou a ver duas garotas bonitas lutando. Por conta disso, o pequeno pulou para cima delas. Nesse momento, uma montanha começou a desmoronar por conta da batalha das duas. Daí, para salvar o pequeno Gran, a heroína e a Lady Zebiantes acabaram agindo em conjunto. Depois disso, as duas pararam de lutar e acabaram se tornando amigas. E ver as duas se dando bem acabou deixando o Dariel bastante feliz. Até aí tava tudo feliz, né? Porém, o tempo se passou e o antigo grande herói acabou aparecendo na hospedagem que o Dariel tem trabalhado desde então. Ao ver o cara, o nosso protagonista ficou cheio de medo, pois ele sabe que o cara é um grande assassino de demônios. E no meio disso tudo, o Dariel acaba descobrindo que o cara na verdade é muito gentil com os seres humanos. Mesmo sabendo disso, o Dariel fez o possível para esconder a identidade da Lady Zebiantes, que não foi embora da casa do Dariel desde os últimos acontecimentos. Além de fazer isso, ele mandou as Zebiantes ir embora sem usar nenhum tipo de magia, pois o antigo herói consegue detectar magia, e todo demônio que usou algum tipo de magia perto dele foi de base, se alistou no Vasco. Daí, enquanto as Zebiantes procuravam uma oportunidade para fugir, Dariel estava conversando com um grande herói idoso. Durante a conversa, o velho diz ter sentido alguém ocultando a sua presença. Ao ouvir isso, Dariel trava com medo, mas essa pessoa era apenas o Gashi. E depois de chegar e se acomodar, o grande herói seguiu com seu principal objetivo, que no caso é ensinar a Lady as coisas que ele não ensinou. Durante o treinamento, o antigo herói fica desviando dos golpes da sua aprendiz enquanto ele dava autógrafos para a criança. Depois de treinar, o cara percebe que a sua aluna evoluiu bastante. Daí, como ajudou a garota esse tempo todo foi o Dariel, o grande herói foi lá e chamou o nosso protagonista para um X1. Nesse momento, o nosso protagonista obviamente recusa, mas ao ver o Gashi chorando, o Dariel foi obrigado a aceitar o convite. E no momento em que o idoso começou a soltar a sua aura assustadora, o Dariel peidou nas calças e resolveu chamar o velhote para almoçar antes dessa batalha. Durante o almoço, o velho Alâncio fica apaixonado pela comida da Marika e diz que já faz muito tempo que ele não come algo feito com tanto carinho por alguém. Ouvir isso faz o Dariel se lembrar que a família do grande herói foi de base por conta dos demônios. Enquanto isso acontecia, a Lady Zebiantes estava se preparando para ir embora e do nada, ela usou a sua magia para não deixar um lençol da Marika sair voando. Nesse momento, o herói Alâncio sentiu a magia da mulher e já deu um jeito de a capturar, e quando ele partiu para eliminá-la, o Dariel foi obrigado a intervir dizendo que não vai permitir que alguém seja morto enquanto ele for o líder dessa vila. Ao ouvir isso, o Alâncio tenta ignorar o Dariel e partir para cima das Zebiantes, mas o nosso protagonista vai lá e continua a salvando. E depois de resistir um pouco ao velhote, o Dariel acaba descobrindo que o tal do Alâncio pode usar todos os 4 atributos. No fim, para eliminar o demônio, o velhote usa a sua magia mais poderosa, e o Dariel retribui isso com um poder à altura. Porém, o poder do Dariel acaba sendo destruído pelo do Alâncio. Daí, ao invés de desviar, o Dariel preferiu usar um escudo para proteger as Zebiantes do cara. Após resistir a isso, o Dariel diz que ele foi criado por demônios, e por puro egoísmo, ele não quer que os demônios sejam mortos. Enquanto isso, do outro lado da tela, o homem que criou o Dariel estava pedindo para o Rei Demônio demitir o seu filho. Tudo isso porque o garoto, além de falhar no seu cargo, ele também está fazendo com que todo o exército entre
em caos. Depois de fazer o pedido, o Rei Demônio vai lá e diz que o velhote só está fazendo isso porque o seu filho demitiu o Dariel. Foi só o Lorde Demônio falar isso que o cara começou a se lembrar de quando ele encontrou o nosso protagonista. Basicamente, depois de uma longa guerra, um antigo General Demônio disse que deixou algo poderoso que irá derrotar o grande herói no futuro. E quando o grande General Demônio do cabelo vermelho foi lá ver o que era, ele acabou encontrando o garoto que ele resolveu chamar de Dariel. Depois desse flashback, o Rei Demônio disse ao seu grande general que o Dariel está no reino humano em uma vila chamada Lux. Além de falar isso, o Rei Demônio disse que o Dariel despertou os 4 elementos igual ao grande herói. De volta ao Dariel, bom, após falar que há 33 anos atrás ele foi encontrado e criado por demônios, o grande herói Elantsil finalmente ligou os pontos e chegou à conclusão de que o Dariel é o seu filho. E depois de explicar tudo ao Dariel, o grande herói idoso sentiu a presença de alguém na floresta e o atacou. E naquele lugar estava o grande general Grambarza, que se defende do golpe do seu inimigo e desce até onde Dariel estava para elogiá-lo e dizer que ele ficou muito mais forte. Dito isso, tanto o herói Elantsil quanto o demônio Grambarza se preparam para lutar. Vendo que algo feio iria acontecer, o Dariel entra na frente e diz para o seu verdadeiro pai que foi o general Grambarza quem o criou. Por isso, ele deseja falar com ele. Mesmo tendo muita raiva dos demônios, o herói abaixa sua arma. Feito isso, o Grambarza abre a boca e começa a dizer que uns 4 anos após adotar o Dariel, ele percebeu que o garoto era um humano. Na época, ele estava pegado demais ao garoto e por isso não conseguiu se desfazer dele. Ao ouvir isso, o Dariel diz que se sentiu acolhido e que o Grambarza sempre foi um bom pai. Em resposta a isso, o demônio disse que o nosso protagonista deu a ele a motivação que ele precisava para se tornar tão forte, que no caso era servir de um exemplo para ele. Após dizer isso, o Grambarza abraça o Dariel e diz que ele é o seu tesouro. Vendo toda essa cena, o herói Elantsil diz que esse tempo e essa motivação com o Dariel eram para ter sido com ele, e pelo tempo que ele podia ter passado com seu filho não voltar mais, o herói se enche de ódio e pergunta como ele pode viver em paz sabendo disso. Em resposta a isso, o Grambarza diz para o herói que ele irá aceitar a responsabilidade pelos crimes do seu antigo colega. Dito isso, o Grambarza olha para o Dariel e o pede para ser feliz com o seu verdadeiro pai. E no momento em que os dois velhinhos iriam cair em uma sessão de porrada sem fim, a Marika aparece mandando os velhos não brigarem na frente do neto dele. E após a Marika usar o poder da criança fofinha, o Ariel se aproveita para acalmar o ódio do Elantsil, dizendo que o tempo dele como pai pode não voltar, mas a partir de agora ele pode passar o tempo com o seu neto. E ele também diz o mesmo para o Grambarza. Logo em seguida, ele agradece a Marika dizendo estar muito feliz por ter se casado com ela. Enquanto isso, do outro lado da tela, é mostrado que o verdadeiro filho do Grambarza, o famoso Bashbarza, descobriu que o seu pai pediu para o Lorde Demônio o demitir do seu cargo. E tudo isso aconteceu pois o Bashbarba demitiu a pessoa que lidava com a maioria das coisas importantes do seu cargo. O exército do Lorde Demônio ficou uma completa bagunça. Após receber essas notícias, o Bashbarda se encheu de raiva e prometeu queimar completamente o Dariel usando um poder completamente desconhecido. De volta ao nosso protagonista, bom, após acalmar os dois velhotes, o Dariel ficou lá de boas, enquanto os dois velhotes se divertiam. Nessa noite, os dois inimigos se irritaram, brigaram e ficaram bebendo juntos. E depois de ouvir algumas histórias do Dariel quando pequeno, o Elantsil confessa que após conversar um pouco com o nosso protagonista, ele percebeu que o Dariel foi criado por um bom pai. Dito isso, o Elantsil aperta a mão do general Grambarza e o nosso prota fica muito feliz vendo isso. Ainda no fim dessa noite, o Dariel ajuda a Marika a arrumar algumas coisas e ela cuida um pouco das feridas que ele ganhou protegendo as Zebiantes. E foi só falar nela que a Marika deixou o quarto e a própria Zebiantes entrou. Ela, além de agradecer o Dariel por tê-la salvado, aproveitou um pouco para brincar com ele, dizendo que iria pensar no pedido que ele fez enquanto a salvava, sendo que o cara não pediu nada, apenas a defendeu. Após provocar o Dariel, ela sai do quarto toda feliz. E no dia seguinte, o Dariel pergunta para a Lady se ela vai continuar lutando como heroína, e ela diz que sim, pois o Lorde Demônio é a fonte de todo o mal. Nesse momento, o Elantsil abre a boca e revela a verdade por trás da guilda central querer tanto a cabeça do Lorde Demônio. Tudo isso é porque eles acreditam que os demônios só podem usar magia por conta de algo que o Rei Demônio concede a todos eles. Ao ouvirem isso, o Dariel e o Grambarza dizem que o objetivo deles vai ser difícil de ser concretizado, pois o Lorde Demônio é um ser imortal que os governa desde sempre. Resumindo, o Lorde Demônio é um ser acima de todos os seres. Mesmo sabendo disso, a Lady promete continuar se esforçando para encontrar a melhor maneira de resolver tudo isso. Do nada, o Gashita acompanhado de outros aventureiros aparecem e dizem que a mina dos minérios importantes está sendo devastada por um monstro. Ao ouvir isso, o Dariel pede para as Zebiantes levá-los para lá. Chegando lá, o Dariel fica preocupado com os Knockers. Por isso, ele pede para o Elantsil e o Grambarza cuidarem do dragão, enquanto ele vai atrás dos pequenos Knockers. Do nada, o grande herói apareceu do lado do Dariel, dizendo que ia o ajudar, pois agora que ele conheceu seu filho, ele quer ajudá-lo. Do outro lado da tela, o Grambarza e as Zebiantes, acompanhados do grupo da atual grande heroína, começam a enfrentar o dragão de baixa renda. Primeiro, as Zebiantes arremessa todos os heróis na direção do dragão, porém o ataque de nenhum deles dá certo, e em vários momentos o grupo dos heróis quase foram conhecer o Michael Jackson. Isso só não aconteceu pois o Grambarza usou a sua autoridade sobre o fogo para deter as chamas do dragão de baixa renda. De volta ao Dariel, bom, ele encontrou os Knockers em uma péssima situação, e quando ele foi começar a os salvar, o dragão de baixa renda acabou indo para perto dele. Em resposta a isso, o Dariel e o seu pai usaram suas habilidades mais poderosas em
conjunto. Dessa maneira, o dragão foi arremessado no chão. Nesse momento, por algum motivo, o Dariel sentiu algo nostálgico vendo o dragão e estendeu sua mão para ele. Porém, o dragão mal animado foi embora para não deixar a nossa tela transbordando com a sua baixa qualidade. Depois desse ocorrido, o Grambaza se despediu do Dariel e pediu para Zebiantes o levar para o castelo do Rei Demônio. No fim, todos os Knockers foram salvos, mas o nosso protagonista ainda estava triste por não ter conseguido salvar a todos. Ao ver a tristeza na cara do seu filho, o Alantil o conforta dizendo que uma pessoa não pode fazer tudo sozinho. Do nada, algumas pessoas aparecem e dizem que um trabalhador da guilda se perdeu dentro da mina, e o Dariel, acompanhado dos Knockers, começam a procurar por essa pessoa. Do outro lado da tela, vemos o Grambaza se encontrando com seu filho, e quando o velhote vê o seu filho com um círculo mágico no olho, ele rapidamente o pergunta se ele invadiu a Sala dos Segredos. Ao confirmar isso, o Grambaza chega à conclusão de que quem invocou aquele dragão mal animado foi o seu próprio filho. E quando o cara começa a repreender o Bashbarza, ele acaba cometendo um erro em citar o nome do Dariel. Isso acaba fazendo o Bashbarza se irritar e dizer que o viu se divertindo com os humanos. Dito isso, o Cabelinho Vermelho invoca seu dragão de baixa renda e parte para tentar eliminar o velho e a atual heroína. Tudo isso para que a sua força seja reconhecida pelo seu pai e pelo próprio Rei Demônio. De volta ao Dariel, dentro da mina, ele encontrou um rosto de pedra que começou a falar com ele. Esse rosto pediu para o Dariel mostrar o pedaço do corpo dele que os humanos usam como armas. Ao ver a arma do Dariel, o rosto fica encantado e decide liberar todo o potencial do minério que foi feito usando o corpo dele. Depois de fazer isso, o rosto gigante, que se chama Gigantomachia, diz que em breve a Vila Lux irá se tornar um campo de guerra. Após receber a bênção, o Dariel recebe uma ligação do Grambaza. Nela, o cara diz que o Bashbarza é o culpado pelo ataque e que ele está indo nos atacar novamente. Um tempo depois, vemos que o Dariel foi até a sua vila e pediu para todos recuarem. Feito isso, o tempo se passa e o Bashbarza finalmente chega. Ao ver o maluco, o Dariel tenta conversar, porém o Bashbarza abre a boca dizendo que irá matar sua mulher e seu filho. Em resposta a isso, o Dariel liga sua aura no talo e já transforma sua espada em uma corda para segurar o dragão. Nesse momento, o Grambaza e Zebiantes chegam e, com a ajuda de todos, eles começam a segurar o dragão enquanto o Dariel lida com o Bashbarza. Durante a batalha dos dois, o Bashbarza fica usando várias magias proibidas para pressionar o Dariel, e o nosso protagonista, vendo tudo isso, foi lá e o elogiou, dizendo que ele nunca conheceu alguém tão aplicado aos estudos igual a ele. E dessa vez, quando atacado novamente pelo Cabelinho Vermelho, o Dariel responde ao golpe usando a sua fenda do vazio. No fim, o Bashbarza usa a carta na manga que ele estava aguardando para derrotar os heróis. Dessa maneira, o episódio 11 termina. E no início do episódio final, vemos o Gashita mostrando suas habilidades. Logo depois, o velho Alantil acaba se unindo ao Grambaza para eliminar o dragão de baixa renda. Daí, enquanto eles atacavam o dragão, o Dariel estava enfrentando o Bashbarza com um mó rabão de dragão. Sem maldade, é um rabão mesmo. E mesmo com o Cabelinho Vermelho dando tudo de si, o Dariel ainda insistia em parar de brigar e tentar conversar. No fim, o Bashbarza optou em usar uma magia suprema que ele herdou do seu pai contra o nosso protagonista. E ao ver essa magia sendo invocada, o Dariel foi obrigado a responder com toda a sua força. O golpe do Dariel atinge o Bashbarza, porém ele sobrevive, se transformando cada vez mais em uma besta mágica. E ao ser pressionado pelo Bashbarza nessa forma, o nosso protagonista acaba vendo as memórias do seu inimigo. Tudo isso por conta dos feitiços proibidos que ele está usando. Nessas memórias, o Dariel vê que o Bashbarza sempre quis ficar ao lado do seu pai, mas a sua mãe sempre o obrigou a se focar nos estudos. Na época, ele se focou em ser o melhor estudante para conseguir alcançar o seu pai, pois ela queria que ele estudasse para ser o melhor estudioso, é isso. Mesmo sabendo disso, o Bashbarza conseguiu assumir o cargo que o pai dele ocupava. Na época, após conseguir tal posto, ele viu seu pai chamando o Dariel de sua maior sorte, e isso encheu o coração do Bashbarza de raiva. E a solução que ele arrumou para tudo isso foi expulsar o Dariel do exército do Lorde Demônio e o bani-lo do reino. Ao descobrir isso, o Dariel fica com pena do seu inimigo. Nesse momento, o Bashbarza manda ele parar com isso. No fim, ao descobrir que os seus sentimentos estão conectados, o Dariel decide contar toda a verdade sobre ele e demonstrar para o Bashbarza os sentimentos que ele sempre cultivou quando foi abençoado com uma família. Dessa maneira, o Dariel conseguiu mostrar que ele era o ferrado da história e não o Bashbarza. E graças a um sentimento de arrependimento por não ter tentado se dar bem com o Dariel, a transformação demoníaca do Bashbarza começou a passar. Quando ele ficou mais fraco, o dragão de baixa renda que havia sido desligado acabou sugando toda a magia do Bashbarza que estava no céu e ficando muito mais poderoso que antes. Ao sentir isso, o Bashbarza correu até o dragão e tentou o controlar, realizando uma magia proibida de fusão corporal. Nesse momento, para não deixá-lo ser consumido pelo dragão de baixa renda, o pai do Bashbarza foi lá e usou uma magia proibida para assumir o comando. E junto com ele, o Dariel apareceu usando a sua fenda do vazio. Nesse momento, por conta das magias proibidas, o Bashbarza pôde ver o quanto seu pai se ama. E em resposta a tudo isso, o Bashbarza finalmente pediu desculpas pelos seus erros. No fim, depois de tudo isso, o Dariel voltou para casa e quando a Marika foi o acertar com aquele abraço monstruoso de sempre, ela parou e o deu um abraço extremamente confortável. Bom, pelo menos de início foi isso, né? Depois ela pegou pesado e quase matou o cara. Enquanto isso, do outro lado da tela, é mostrado que o Rei dos Demônios decidiu punir o Bashbarza, o mandando se tornar novamente o General dos Demônios. E caso ele não consiga fazer isso de uma maneira esplêndida, ele será castigado a viver no inferno para sempre. No fim, o Bashbarza
Barza escolhe viver no inferno, pois ele acredita que os seus crimes são imperdoáveis. Ao ouvir isso, o Rei Demônio ficou um pouco desapontado e resolveu apenas banir o Bash Barza da mesma maneira como ele baniu o Dariel. Após ser banido, o Bash Barza foi acompanhado do seu pai até a pousada que o Dariel comanda. Lá, o Bash Barza foi confrontado pela heroína que o criticou por ter causado vários danos à mina. Em resposta a isso, o Cabelinho Vermelho se desculpou e o seu pai também. Nesse dia, o Gran ficou querendo ir para o colo do Bash Barza, e depois do pequeno ser segurado, ele pegou e soltou a sua primeira palavra, que no caso foi Bash Barza irmãozão. Por conta disso, o Dariel pede para o Gashita fazer um desenho de todos juntos. No fim desse dia, todos se divertiram bastante, e no dia seguinte, o Bash Barza mete o pé para conhecer o mundo afora, levando consigo várias quentinhas que a Marika fez para ele. Dessa maneira, esse anime termina com o nosso protagonista feliz com a sua segunda vida, e agora ele tá melhor ainda porque todos os seus problemas foram resolvidos. Não tem nada para ele lidar. É isso, galera, esse vídeo termina por aqui, é um anime muito bom. Em breve vou estar postando o resumão completo para vocês como sempre. Se quiser ver tudo de novo, é isso.